você vai perceber que Deus mudou muita coisa na sua vida. Dentro de pouco tempo, você vai perceber, quando você se despertar, você vai perceber que, passo a passo, Deus está agindo na sua história. Sabe? Muitas vezes a gente não percebe. Se você olhar um tempo atrás, andando na presença de Deus, você percebe que Deus já fez muita coisa, que Deus já transformou muita coisa na nossa história. E é assim que está acontecendo. Passo a passo, gradativamente, Deus está agindo. Dentro de pouco tempo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Dentro de pouco tempo, alguém vai perceber que Deus está trabalhando na sua vida. Sabe? Às vezes nós não percebemos, às vezes nós não percebemos, não damos atenção para aquilo que Deus está fazendo, mas quando você valoriza a presença dEle, quando você continua na presença dEle, ao longo do tempo, Ele gradativamente vai agindo na nossa vida. Eu estou chegando agora de um culto muito poderoso, Deus agiu de uma forma extraordinária, sabe? E Deus estava me inspirando a dizer, nós precisamos valorizar a presença de Deus. Né? Nós precisamos valorizar a presença dEle, sabe? Eu sei que você chegou aqui com um pedido de oração, eu sei que você chegou aqui com algo, e isso é muito bom. Deus quer que você ore, Deus quer que você tenha os seus pedidos diante dEle. Né? E Deus estava me dando aqui 3 efeitos da presença de Deus. A presença de Deus protege, a presença de Deus nos guia e a presença de Deus nos abençoa. Você que está chegando aí, você não veio aqui aleatoriamente. Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar das coisas que Ele já fez na sua vida, e tem coisas que Deus também está para fazer. Nessa oração aqui está acontecendo uma liberação espiritual. Toda palavra não é só uma palavra quando ela é inspirada por Deus. Quando Deus libera uma palavra, isso acontece uma liberação no mundo espiritual. E quando há uma liberação, mudanças acontecem. Eu declaro que mudanças estão chegando e mudanças vão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu declaro que Deus está aumentando a sua fé. Né? Hoje Deus estava usando alguns irmãos de uma maneira poderosa, né, para dizer que a porta é estreita e que Deus tem o tempo certo das coisas acontecerem. Muitas vezes o inimigo quer colocar na mente de pessoas que elas não precisam cultuar. Né? Querem colocar na mente delas que elas podem adorar a Deus do jeito que quer, mas não é assim. Precisa ser do jeito da palavra. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer, mas sabe, desse jeito não vai funcionar. Por quê? Porque nós só podemos adorar a Deus do jeito que Ele quer. Lá no livro de Juízes, em um momento crucial, a Bíblia diz que o povo estava sem uma liderança espiritual. E sabe o que aconteceu? Olha que poderoso, de Caatinga, Minas Gerais. Né? Sabe, a Bíblia fala de um momento onde o povo queria obedecer do jeito deles. A Bíblia fala de um momento, lá no livro de Juízes, que de Mica e a mãe dele, eles queriam obedecer a Deus do jeito que dava na cabeça deles. Naquele tempo, o povo estava sem uma liderança e cada um fazia o que achava mais certo fazer. Mas isso não vai funcionar. Se você quiser fazer do jeito que você quer, se eu quiser fazer do jeito que eu quero, então Jesus Cristo não é o nosso Senhor. Se Jesus Cristo é o Senhor, então significa que Ele é o dono da nossa vida. Tem um irmão muito precioso, né, na igreja, que ele fala que se Jesus Cristo é o seu Senhor, então Ele é seu dono. Ele precisa ser o dono das nossas decisões. Ele precisa ser o dono de tudo. Sabe que às vezes acontece? A gente quer estar na presença de Deus, mas fazendo do jeito que a gente quer. Isso não vai funcionar. Se você decide estar na presença de Deus, precisa ser do jeito que Ele quer. Eu gosto de parafrasear Colossenses no capítulo 1, quando a Bíblia diz que em tudo nós precisamos procurar saber qual é a vontade do Senhor. Sabe? Então, qual é a vontade do Senhor para o seu casamento? Qual é a vontade do Senhor para as suas finanças?
Qual é a vontade do Senhor para a sua vida de santidade? Escuta bem, você que está chegando agora, você precisa pegar essa palavra do começo, sabe? A presença de Deus protege, a presença de Deus guia e a presença de Deus abençoa. Porém, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós não podemos obedecer a Deus do jeito que a gente quer. Envolve renúncias. Tem pessoas que querem a proteção. Tem pessoas que querem ser guiadas pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que querem a bênção, mas não querem a obediência. Sabe? Tudo que Deus te pede para você obedecer, não é para te prejudicar, mas é para nos abençoar. Se Deus fala que algo é pecado, então, se aquilo é pecado, é porque aquilo nos prejudica. Se aquilo é pecado, aquilo vai nos prejudicar de alguma forma. Agora, escuta bem, existem consequências de nós sairmos da presença de Deus. Existem consequências graves de uma vida fora da presença de Deus. Né? A primeira coisa, Isaías capítulo 59, versículo 2, diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabe? Iniquidades, nesse sentido, que Deus estava me dando nós ficarmos maquinando, pensando, dando espaço para o inimigo nos nossos pensamentos. Escuta bem, não dê espaço para o diabo nos seus pensamentos. Se está vindo pensamentos impuros, se está vindo pensamentos ruins, ou até pensamentos também de incredulidade, sabe? Não dê espaço, não dê espaço para o inimigo, né? A Bíblia fala que há caminho que para o homem parece certo, mas no final conduz à morte, sabe? Talvez não era a palavra que alguém aqui queria, mas Deus te trouxe aqui para falar. A porta continua estreita, porque tem gente que quer a bênção, que quer a proteção, que quer ser guiado, né? Mas não quer andar na porta estreita, sabe? Não querem andar naquilo que Deus quer. Não querem andar da forma que Deus fala, né? Às vezes cada um hoje quer fazer o que acha mais certo, né? Cada um quer fazer do jeito que acha mais certo, mas não é assim que Deus nos quer. A palavra iniquidade, né? Ela quer dizer sobre alguém que não está andando em arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança. Eu estava andando de acordo com a minha cabeça e agora eu quero andar segundo a sua vontade, Senhor. Dito isso, eu vou falar para você. Existem 3 efeitos poderosos de uma vida na presença de Jesus. A primeira, Salmo 18, versículo 2, diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Então, na presença de Deus, nós encontramos uma proteção, um lugar seguro, sabe? E esse lugar seguro, ele é espiritual, mas esse lugar seguro também é algo físico. Deus pode nos livrar de acidentes, Deus pode nos livrar de perigos, de doenças mortais. Na presença dele, nós somos protegidos. A Bíblia diz lá no Salmo 91, no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A presença de Deus nos protege. A segunda coisa, a presença de Deus nos guia. A Bíblia diz lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Salmo 119, 105, muito famoso, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Sabe? Deus não está brincando de ser Deus e nem o diabo está brincando de ser diabo. Nós precisamos entender que uma vida na presença de Deus vai envolver renúncias. Deus não tem nada com o pecado. Se tem algo na nossa vida que precisa ser ajustado, que Deus, Ele venha deixar claro isso para nós. Normalmente, você sabe que tem uma área, que tem uma falha na sua vida. E Deus não manda essa palavra para te acusar, nem para nos acusar. Mas que nós precisamos, muitas vezes, fazer uma autoavaliação, né?
Porque o principal não pode deixar de ser o principal, que é nós estarmos na presença de Jesus. A presença que protege, a presença que guia. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá, né? E Deus não vai negar essa sabedoria para nós. Né? Uma terceira coisa, e nós vamos orar. Eu gosto de dizer muito isso, que a Arca da Aliança, né, a presença de Deus, ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom. E o Senhor o abençoou, né, e abençoou a Obed-Edom e tudo que ele possuía. A presença de Deus vai te abençoar. A presença de Deus vai te proteger. E a presença de Deus vai te guiar. Sabe? Deuteronômio 28, versículo 13 diz: e o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Né? Agora, muitos de nós estamos querendo os benefícios da presença, que são reais, que são verdadeiros. Muitos de nós estamos querendo a bênção, a proteção, ouvir Deus falar. Mas Deus está querendo algo mais profundo. Eu preciso renunciar à minha carne, à minha vontade, para viver a vontade dEle. Por quê? A vontade dEle, ela não é para nos prejudicar. A vontade dEle, ela está ligada a um propósito maior, de nos salvar e de também salvar as pessoas ao nosso redor. Eu declaro que através da sua vida, da vida de renúncia que você vive, às vezes você tem uma oportunidade de pecar, uma oportunidade de fazer algo que não agrada a Deus, né? Eu declaro que você vai viver essa vida de renúncia, para você também impactar a vida dos outros. Eu nunca vi alguém ser usado por Deus, de verdade, de uma maneira genuína, que não fosse alguém que não vivia uma vida de renúncia. Não tem como escolher o pecado e a vida de renúncia. Não tem como querer a porta larga, né, e ter um poder genuíno do Espírito Santo. Alguém veio me contar hoje que o inimigo estava batalhando na mente daquela pessoa, dizendo para ela que ela poderia servir a Deus como quer. Sabe, o inimigo tem falado para pessoas que não precisam, que às vezes somos exagerados, que não precisa ir no culto, que você pode fazer conforme dá na sua cabeça. Sabe, isso é uma mentira. E quem está pensando assim, está pensando errado. Isso é um espírito de engano, né? Tem que ser do jeito da palavra. Você não quer adorar? Adore. Você não quer estar na comunhão dos santos? Participe de uma igreja mesmo assim. Não existe igreja perfeita, né? Porque não existe pessoas perfeitas, sabe? Então, é o tempo de nós desfrutarmos do benefício da presença, mas também viver uma vida de renúncia. Você está ouvindo isso? E renunciar ao seu próprio pensamento, renunciar à sua própria opinião, para saber qual é a opinião de Deus. Você está ouvindo isso? Se você se importa com a opinião de Deus, então você precisa orar para que o Espírito Santo te guie. E nós vamos orar por isso esse momento. Sabe, a presença de Deus vai te proteger. A presença de Deus vai te guiar. A presença de Deus vai te trazer descanso. A presença de Deus vai te abençoar. A presença de Deus, ela faz toda a diferença na sua vida, né? Mas existem consequências gravíssimas de uma vida fora da presença de Deus. A distância da presença de Deus traz angústia. Na presença de Deus, as tristezas são leves e momentâneas. Fora da presença de Deus, a gente não tem esperança. Fora da presença de Deus, sabe? Aquela iniquidade, aquela opressão, ela ganha contra nós. Você está ouvindo isso? Agora, na presença de Deus, as coisas são diferentes. Quando nós estamos fora da presença de Deus, perdemos o propósito, perdemos o direcionamento de Deus para a nossa vida, né? Agora, quando estamos fora da presença de Deus, falta paz, falta alegria, né? Na presença de Deus, você vai ter momentos de tristeza, mas logo você sabe onde encontrar.
Você ora e a presença de Deus te renova. Quando você sente aquela angústia, aquela opressão, você tem a autoridade do céu para combater e vencer. A Bíblia diz que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Agora, para andar com Deus, não é do jeito da minha maneira, do jeito que eu quero, obedecer do jeito que eu quero, não. Tem que ser do jeito que Ele quer, sabe? E o jeito dele é o jeito sempre certo. Lá em Juízes, uma mensagem que me chama muita atenção. Eles estavam sem uma liderança e cada um fazia o que achava mais certo. E eles estavam querendo prestar um culto a Deus, com idolatria. Então, eles estavam fazendo idolatria, eles estavam fazendo imagem de escultura, sendo que um dos mandamentos era não fazer imagem de escultura. Eles estavam adorando a Deus, eles estavam, na verdade, na cabeça deles, eles achavam que estavam fazendo certo, mas eles estavam fazendo contra a palavra. Eles estavam com idolatria. Idolatria é quando se coloca algo ou alguém no lugar de Deus. Você quer os benefícios da presença? Então tem que ser do jeito que Deus quer. Muitas vezes nós queremos colocar uma regra para Deus, sendo que quem conheceu a mente do Senhor, quem pôde instruir, quem pôde aconselhar o Espírito do Senhor. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos render, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós somos limitados e nós precisamos da direção dele. Toda renúncia vai te abençoar. Toda renúncia, no seu tempo certo, vai trazer uma recompensa para você. Não importa se você está sofrendo há 10 anos, há 20 anos, alguns meses. Não importa. Se você continuar na presença de Jesus, sabe? Ele vai fazer o melhor para você. Eu creio que Ele vai fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Ele vai trazer um equilíbrio. Ele vai trazer sabe? Ele quer que nós venhamos viver com contentamento, mas Deus tem coisas boas para nós. Deus tem coisas boas para nós. Agora, tem que ser do jeito que Ele quer. As mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder abençoar, mas os vossos pecados têm feito separação entre vós e o vosso Deus. Tem momentos que Deus te ama tanto que Ele vai permitir uma luta maior para não perder você. Nem sempre a luta é por isso, mas algumas lutas, Deus permite você passar um tempo a mais na prova para não perder o seu coração, sabe? Dito isso, eu vou falar. Deus vai trazer grandes milagres, grandes providências. Deus vai trazer grandes mudanças na sua vida. Mas se você perder a presença, não importa se você tem 10 milhões na conta, perdeu tudo. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas do que vai adiantar você ter saúde física e perdeu a presença? Se perdeu a presença, então perdeu tudo. Por quê? A presença é algo espiritual. Deus é espírito. O Espírito eterno de Deus vem e habita em nós. Então, escuta bem. O Espírito de Deus é a garantia da nossa salvação. Se eu estou andando com Deus, então eu sou salvo. Se eu estou andando com Deus, minha salvação está garantida, porque o Espírito Santo é o selo, é a garantia da promessa. É Ele quem vai nos guiar. Sabe? Não veja sucesso como o mundo vê. Se você vê sucesso como o mundo vê, você já perdeu. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer da maneira certa. Procure em tudo saber qual é a vontade de Deus. E sabe o que vai acontecer com você? A presença vai te guiar, a presença vai te proteger e a presença vai te abençoar. É a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui trazendo essa instrução para você. Não se perca com as coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Sabe? Tem o extremo dessa palavra, o outro extremo tem gente que fala, só quero minha salvação. O que eles estão dizendo? Eu não me importo com o propósito de Deus. Então, eu estou nem aí para o que Deus quer. Né? Esse é o outro extremo. Também não é isso que Deus quer. Deus quer que você entenda
que nós venhamos entender que Ele tem uma missão para cada um de nós enquanto estamos aqui nessa terra. Então nós precisamos de discernimento espiritual. Na presença de Deus vai vir a orientação e a missão exata que Ele tem para você. Ele vai te guiar na sua presença, em nome de Jesus. Toda angústia agora, Edith, toda angústia, toda dor no peito, toda opressão, eu dou uma ordem, bata em retirada, agora em nome de Jesus. Se você está sentindo uma tristeza, uma angústia, Jesus está tirando isso agora. Todo espírito de morte, eu dou uma ordem, saia agora. Bata em retirada, em nome de Jesus. Espírito Santo, libera agora a sua presença. O poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo agora. Envolve você. Envolve o ambiente da sua casa. Nesse momento de oração, Deus está nos fortalecendo. Deus está falando aqui com alguém, vou fazer coisa grande na sua vida. Deus está falando aqui com alguém, essa palavra é a preparação que te faltava. Valorize a presença. Viva uma vida de renúncia, de obediência. Você vai perceber que no final, o recompensado, o abençoado, vai ser você. Em nome de Jesus. Vamos orar? Aonde você está? Se você tem um pedido de oração, apresenta diante daquele que pode resolver. Sabe? Tem coisas que o homem pode até querer te ajudar, mas ele não pode te ajudar. Nós somos limitados. Mas se você apresentar diante de Deus, Deus é aquele que não desampara. É possível até mesmo, é difícil, mas é possível que uma mãe abandone um filho a quem mama. Mas mesmo se isso acontecer, o Senhor, não vai abandonar ele. Deus não vai abandonar você. Deus não, sabe? Deus conhece o seu coração. Essa palavra aqui, alguns é só para ajustar, E outros, Deus está falando para você, você está no caminho certo, você está valorizando a presença de Deus, você tem tomado cuidado para ficar longe do pecado que tão de perto te rodeia, sabe? Olha lá, Deus visitou meu esposo hoje, pastor, está muito tranquilo, Deus te abençoe às 5 da manhã, glória a Deus. Olha o tanto de testemunho aqui no chat, Passa no chat aí, Deus vai aumentar a sua fé. Olha o tanto de testemunho aí, ó. Glória a Deus. Escuta bem, tem gente aqui que tem que tomar cuidado no trabalho, nos lugares que você vai, Porque hoje em dia, até para ser simpático, você tem que ter sabedoria. Você quer agradar a pessoa e conversar, dar uma atenção, Mas a gente precisa ter sabedoria. A Bíblia fala que o pecado de tão de perto rodeia, Às vezes você nem está pecado coisa nenhuma, mas às vezes estão olhando de fora, interpretando errado você, daí gera problema desnecessário. Então, são dias difíceis na terra, mas Deus tem nos dado a sabedoria maior para vencer todo tipo de coisa ruim em nome de Jesus. Não é verdade? Se eu estou dando essa instrução aqui, tem um propósito. Considere que é o Espírito Santo falando com você. Vamos orar? Aí onde você está, vamos orar em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem nos dado essa palavra sobre a importância de obedecer e de renunciar, de viver uma vida de renúncias. Isso vai liberar um poder sobre a nossa vida. Toda pessoa que renuncia é uma pessoa poderosa em Deus. Toda pessoa que diz não para a sua carne recebe do poder do Espírito Santo, da graça e do favor de Deus. Pai, nos ajuda a sermos pessoas confiáveis. A tua palavra fala que José, ele recebeu a confiança de Potifar, porque Potifar confiava em ele ficar sozinho na casa com a esposa. Nos ajuda a sermos pessoas íntegras. Nos ajuda a sermos pessoas que obedecem. Em nome de Jesus. A tua palavra tem nos dito hoje que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador. A tua palavra tem nos dito que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A tua presença nos protege, a tua presença nos guia e a tua presença nos abençoa. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, liberar a tua bênção, a tua proteção, a tua voz sobre cada um que está aqui.
em nome de Jesus. Espírito Santo, em todo o coração aflito, eu peço uma visitação. Agora, em nome de Jesus. Esse pastor, essa pastora, essa pessoa que tem um chamado que está aqui agora. Você que nem entrar e entrou. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele está liberando uma palavra celestial para você, nesse conteúdo espiritual. Deus está tirando toda angústia. Deus está tirando toda mágoa. Deus está limpando você por dentro. O poder do Espírito Santo agora está agindo. A presença de Deus está restaurando as suas forças. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo isso. Deus está fortalecendo você por dentro. Deus está fortalecendo você no seu interior. Coisas sobrenaturais. Acontecimentos celestiais vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Ó, é o acontecimento de Deus. Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer coisas na sua vida. Você vai ver aí que foi a mão de Deus, porque se não for a mão de Deus, não iria acontecer. Ó, Deus está falando aqui com alguém. Se não fosse a mão de Deus, não ia acontecer, ia dar errado. Mas a mão de Deus está nessa causa que você está orando aí. Você que chegou aqui com uma oração específica. Ah, Deus gosta de oração específica. Sabe crente que ora aleatoriamente? Pode até funcionar, porque Deus é tão bom. Mas Deus gosta de quem ora específico. Eu falei para vocês aqui. Falei, Deus, se o Senhor quiser assim, 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 então dá uma resposta nessa área. E foi exatamente naquela área que Deus respondeu. Passou uma semana, aí eu não fiz só oração em pensamento. Eu cheguei na frente dos meus filhos e falei, se Deus quiser isso, isso e isso, Deus vai fazer isso até terça-feira. Na terça-feira, Deus fez 3 vezes mais quase 3 vezes mais do que o que a gente falou. Seja específico nas suas orações. Haverá sinais e respostas em nome de Jesus. Gente, nós estamos aqui em um propósito de 21 dias de oração. Às 5 da manhã, estou orando por cura, libertação, salvação, proteção e prosperidade. No Salmo 35, que Deus nos deu esse salmo. Então, você precisa de uma cura, de uma libertação, de uma proteção, de uma prosperidade. Às 5 da manhã, nós vamos estar aqui. Eu sei que muitos de vocês estão aí, né? Me surpreendeu hoje. Bastante gente ao vivo, né? E outras pessoas pegou o gravado. Mas eu encorajo você a fazer um propósito com Deus. São só 21 dias, né? Muitas vezes nós não queremos fazer, mas se Deus está te chamando, faça, né? E às 19 horas, nós estamos orando por recuperações divinas e por uma recuperação sobrenatural. Favor de Deus, para Deus trazer acontecimentos na sua vida, para você dar um salto e avançar dentro do plano de Deus para a tua história, em nome de Jesus. Salmo 35 é tão poderoso. Hoje nós falamos 3 versículos e Deus está orientando de outras formas também. Eu creio que vai ser muito poderoso. Então, 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas, estamos aqui, estamos 21 dias de propósito. Se você puder, tire um tempo de jejum, das 6 da tarde ou até 6 da manhã, né? 6 da tarde, 6 da manhã, ou da meia-noite a meio-dia. Acontecimentos divinos já estão programados, já estão acontecendo, né? Já está acontecendo coisas no mundo espiritual em seu favor, sabe? E vão acontecer, vão se materializar na sua vida, vão se materializar na sua vida, em nome de Jesus. É isso, gente. Até daqui a pouco. Agora eu vou me preparar, vou estar com vocês 5 da manhã ao vivo, 7 da noite e 23 horas, tá bom? Olha aí, já vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Acontecimentos divinos estão chegando na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Recebo todo tipo de bênção e de palavra boa do céu de vocês para mim. Até o nosso próximo encontro. Até lá.